Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael Moreto, eu sou professor do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre química verde, sustentabilidade e educação ambiental. Só contextualizando, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou biólogo de formação, então eu fiz minha graduação, bacharelado e licenciatura aqui na USP de Ribeirão, biologia. Fiz meu mestrado e meu doutorado em entomologia, é o estudo dos insetos. Eu trabalhava com insetos aquáticos, bioindicadores de qualidade de água, uma ordem chamada Tricóptera. E eu sempre tive um pé na pesquisa e um pé na educação. Sempre trabalhei com educação ambiental também. E atualmente eu estou de professor aqui do Departamento de Educação, ministrando disciplinas para pedagogia e para biologia, prática de ensino, metodologia de ensino de ciências, educação ambiental e orientando na pós também. Bom, eu fiz um trabalho em parceria com o Centro de Ensino Integrado de Química aqui de Ribeirão Preto, com o Sersusquem. Eu fui bolsista, inclusive, do Sersusquem por 2 anos, com vínculo aqui com o SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado de Química aqui de Ribeirão Preto, na parte de difusão. Então, eu trabalhei dentro do projeto com a difusão. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês hoje uma discussão sobre sustentabilidade, química verde e educação básica, amarrando um pouco do que a gente fez do nosso trabalho e contextualizando um pouco sobre a temática, olhando para a educação básica. Bom, pessoal, eu vou fazer a minha apresentação e aí no final depois a gente abre para perguntas e discussões, tá certo? Bom, para começar, eu gostaria de trazer um panorama, infelizmente, um quadro atual bastante negativo que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando e vendo na mídia e no nosso dia a dia, né? A questão do impacto negativo da ação antrópica sobre o meio ambiente, seja pela produção de lixo em excesso, a poluição do solo, poluição das águas, dos ares, a questão do desmatamento, da seca e o quanto tudo isso está relacionado. Se a gente pensar, por exemplo, a seca, a falta de chuva aqui na região sudeste e o aumento da temperatura que a gente está vivendo esse ano, relacionado com a intensificação do efeito estufa e relacionado também com a própria questão do desmatamento. A Amazônia, ela funciona aqui no Brasil como um reservatório natural de água que e vai irrigar praticamente o resto do país inteiro. Então tem o fenômeno chamado dos rios voadores, que a floresta amazônica, por evapotranspiração, a umidade vai para a atmosfera e as correntes de ar são trazidas e chove aqui no sudeste. Tanto que se a gente pegar a faixa do sudeste brasileiro, olhar aqui na América do Sul, do nosso lado, na África e na Ásia, a gente vai ter regiões desérticas. A gente tem o deserto da Atacama no Chile, a gente tem o deserto da Namíbia na África e tem um deserto na Ásia também, que eu não lembro o nome agora. Mas o que eu quero trazer é que a região sudeste ela tem uma tendência geológica, pela posição no globo, de ser uma região desértica. E só não é por causa da floresta amazônica. E aí, com o desmatamento, o aumento do desmatamento, o aumento da temperatura global, uma tendência à desertificação. Então, como tudo está interligado. Então, essa onda de calor, o setembro mais quente que a gente viveu o mês passado, de toda a história. Então, tudo está diretamente relacionado. Assim como a questão do lixo, da poluição e o impacto em outras espécies de seres vivos, como por exemplo aves, mamíferos, peixes que vão ingerir esses plásticos, esse lixo e vão acabar morrendo. Aqui tem o exemplo clássico da tartaruga que está com um canudinho na narina, que foi retirado, mas é uma grande mortandade de peixes que ingerem plástico, que ingerem lixo dos oceanos, né? As próprias tartarugas, elas ingerem plástico, sacolinha, e muitas são encontradas mortas com o trato digestivo completamente cheio de lixo. Então é uma questão bastante importante para a gente parar, refletir, tanto que as perspectivas não são positivas. Tem estudos que dizem que até 2050 a gente vai ter mais plástico no oceano do que peixes.
A própria questão do efeito estufa, que embora seja um fenômeno natural e sem ele não existiria vida na Terra, principalmente após a Revolução Industrial, a gente tem uma emissão bastante grande de gases estufa na atmosfera que tem intensificado o efeito estufa. Então a gente está passando por um período mais quente do que deveria e, em consequência, a gente tem alterações ambientais, como por exemplo o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, e aí os ursos polares, por exemplo, o habitat deles está diminuído, eles têm menos acesso a recurso, menos alimento, então muitos morrendo até por inanição. Tem próprios exemplos aqui do Brasil, se a gente pensar nos desastres recentes de Brumadinho e Mariana, que teve o rompimento das barragens e a lama tóxica ela contaminou todo um rio e matou todo um rio, todo um ecossistema, então a gente tem grandes impactos da ação antrópica, né, sobre o meio ambiente. A própria questão das queimadas, como a gente está vendo no Pantanal, na Amazônia, sem precedente, é uma coisa bastante trágica, bastante triste da gente ver. Tá na mídia, tá nos telejornais e tá na realidade. E tudo isso, direto ou indiretamente, é produto da ação, da influência antrópica. Existem as queimadas naturais, o cerrado, por exemplo, é um bioma que pega fogo naturalmente. E faz parte da ciclagem de nutrientes, inclusive. Mas muitas dessas queimadas que a gente está vendo é fruto do desmatamento, é fruto de lixo, é fruto de incêndios criminosos, então é fruto da ação humana. Então eu quero trazer essa problematização inicial para contextualizar e dizer que a situação não está nada legal para o nosso lado, né? Então, se a gente pensar a própria pandemia que a gente está vivendo de coronavírus, é um problema ambiental. Então, eu estou mostrando questões relacionadas com a crise ambiental global. A própria pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo no momento é um problema ambiental também. O SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, a origem dele provavelmente está relacionada com o rompimento da barreira natural das espécies. Os morcegos são um reservatório natural dos coronavírus, que é uma classe de vírus, e aí provavelmente num mercado de carnes vivas na província de Wuhan, na China, eles foram colocados em contato com o pangolim. O pangolim é uma espécie de tatu que não ocorre aqui no Brasil, mas que ocorre na África e na Ásia, desculpa, e ele é bastante usado para fins medicinais, né? Então essas escamas dele são usadas na medicina oriental. E aí é proibida a comercialização do pangolim, é uma espécie inclusive ameaçada de extinção, tem toda uma proteção, mas infelizmente nos mercados de carne viva eles são vendidos, assim como os morcegos que são usados na alimentação. E aí espécies que não estariam em contato na natureza, elas entraram em contato, o vírus sofreu uma mutação, passou do morcego para o pangolim, e uma outra mutação e passou do pangolim para os humanos, provavelmente dando origem a essa pandemia que a gente está enfrentando. E esse estudo aqui do Anderson e colaboradores de 2020, publicado na Nature, resgata um pouco dessa história, inclusive associando com a taxa de mutação do RNA viral, né, do material genético do vírus, refutando qualquer hipótese que é uma arma biológica que foi criada, não. É um vírus que evoluiu naturalmente por seleção natural e teve provavelmente essa sequência: morcego, pangolim, humano. Então a própria pandemia é um problema ambiental. Então a gente vive um quadro bastante severo, bastante drástico frente a essa crise ambiental global e muito ainda tendo um discurso antropocêntrico, né? Como se o homem fosse o mais importante, como se o homem fosse o centro de tudo, o mais evoluído e tudo existe para nos servir. Na verdade, o que existe é uma inter-relação de interdependência mesmo, né? A gente não é uma espécie isolada, a gente depende do meio, a gente depende dos recursos para sobreviver. A gente não é a espécie dominante, a gente é mais uma espécie dominante dentre as milhões de espécies que existem e que estão interrelacionadas. Então tem uma interdependência com o meio, com as outras espécies, e essa figura eu gosto bastante do baralho de cartas, né? Que se eu retirar uma, tudo desmorona. Então a gente está vivendo um período bastante severo, do sentido também da gente já ter uma taxa de extinção das espécies
como uma taxa proporcional às grandes extinções em massa, por exemplo, que ocorreram entre o Permiano e o Triássico, a do Permo-Triássico. E associado a isso, a essa visão ainda antropocêntrica, utilitarista da natureza, do meio ambiente, como se tudo existisse para nos servir sem essa conexão, a gente tem ainda muito um discurso negacionista, que aquecimento global é uma falácia, a maior falácia do século XXI. Esse movimento de obscurantismo científico, anti-ciência, anti-vacina, e isso está presente em grande escala, em grandes proporções, em diferentes classes, né? Mesmo no meio político, os nossos governantes têm um movimento anticientífico bastante grande, antitecnológico e mesmo negacionista em relação aos problemas climáticos. Então, tudo isso está culminando para essa problemática que a gente está trazendo para a discussão inicial, para apresentar o problema. E aí as perspectivas são negativas. Muitos estudos dizem que se continuar do jeito que está a crise ambiental, o planeta ele tem uma capacidade limite e ele aguentaria a vida do jeito que ela é hoje até 2050, 2060. Tanto que foi lançado agora em setembro, no dia 26 de setembro, o relógio do clima, que ele foi inspirado no relógio do Apocalipse, que é esse daqui que conta os minutos para meia-noite. Quanto mais próximo da meia-noite, mais próximo do Apocalipse, do fim do mundo. Ele foi lançado no contexto da Guerra Fria, então na tensão entre União Soviética e Estados Unidos, da crise militar, na iminência de uma terceira guerra mundial, provavelmente de proporções catastróficas que levariam a eventos que poderiam culminar com a extinção da espécie humana, então foi criado esse relógio da meia-noite. Quanto mais próximo da meia-noite, maior a chance de ter o apocalipse, né, o fim do mundo. E aí, no auge da Guerra Fria, ele chegou a 2 minutos para meia-noite. Tanto que o Iron Maiden até que fez aquela música, quem conhece, quem curte aí, 2 Minutes to Midnight. E a partir do acordo de paz entre União Soviética e Estados Unidos, esse relógio foi regredindo, ele chegou a ficar até 12 minutos para meia-noite, então a situação melhorou. E aí, recentemente, ele voltou a se aproximar da meia-noite. No auge da crise entre Estados Unidos e Coreia do Norte, a gente tem o relógio voltando a marcar 2 minutos para meia-noite. E esse ano, com a crise ambiental, com o fracasso do enfrentamento a nível global da pandemia de Covid-19, o relógio está marcando atualmente 100 segundos para meia-noite, ou seja, 1 minuto e 40 para meia-noite. Então a gente está, segundo essa estimativa, próximo de um apocalipse aí. E aí, inspirado nele, foi criado o relógio do clima, que o primeiro foi inaugurado em Nova York, dia 26 de setembro agora, e vão ser vários colocados ao longo do mundo inteiro, em vários continentes, né, vários países. E esse relógio, ele marca que, se a situação não melhorar, em 7 anos a gente vai ter um colapso climático que vai tornar a vida na Terra inviável. Então ele faz uma estimativa do aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura do planeta, que tornaria a vida inviável. Então, diante dessa crise ambiental, se nada for feito, em 7 anos a gente tem uma perspectiva bastante negativa em relação ao futuro. Mas eu quis trazer essa problematização inicial mais para instigar vocês, para fazer pensar, para começar essa conversa. Mas será que ainda existe esperança, ou simplesmente a gente aceita passivamente isso como uma coisa inevitável, mais ou menos igual eu trouxe o filme do Wall-E, que tenho certeza que muitos devem conhecer, o Wall-E, o robozinho, que a espécie humana, né, a população humana não tem mais condições de viver na Terra, no contexto do filme. Eles saem, vivem em naves, porque o planeta se tornou inabitável, e o Wall-E é um robozinho que vai fazer a coleta do lixo, dentre as aventuras dele lá, que ele é um robozinho no contexto do filme super curioso, ele acha uma plantinha. Aí a outra robozinha, a Iva, por quem ele se apaixona, vai achar essa plantinha, e a função dela era essa: achar vida na Terra para avisar, né, a nave que tinha condição dos humanos voltarem a ocupar o planeta, porque tinha condições de vida novamente. E aí é todo o contexto do filme. Mas diante do cenário atual, será que existe alguma esperança de reverter esse quadro tão negativo, tão drástico que está sendo essa visão prospectiva que a gente tem? Ou então a gente aceita passivamente que não tem o que fazer, ou vamos procurar outro planeta para viver, mais ou menos que nem no filme. Então a gente traz essa brincadeira muitas vezes quando apresenta essa temática nas escolas. E aí
A minha resposta é que sim, eu sou otimista em relação a tudo isso, eu acredito sim que o quadro pode se reverter por meio da sustentabilidade da educação ambiental, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje, depois olhando para a química verde e aproximando da educação básica. Então, a sustentabilidade talvez seja a resposta, seja a chave para reverter toda essa questão negativa que a gente está tratando. Bom, mas vamos falar um pouquinho do histórico da sustentabilidade. O termo sustentável ele foi é, primeiramente utilizado em 1713 pelo alemão Hans Karlowitz, que está a imagem dele aqui, e ele nada tinha a ver com a temática ambiental, na verdade ele era um contador, eu escrevi errado aqui, é contador e administrador de mineração da corte alemã, e que, diante da situação do grande uso de madeira na época, ele falou: uma hora essa madeira vai acabar, então a gente tem que usar racionalmente essa madeira para evitar que ela acabe. Então, seria uma mudança atitudinal frente à escassez de recursos. Então, antes de existir qualquer ciência florestal, engenharia, qualquer coisa do tipo, o cara já teve essa visão bem além do seu tempo. Diante da escassez de recurso, a gente precisa mudar o nosso modo de vida, usar de maneira racional. Então, essa é a ideia de sustentável que surgiu lá em 1713. Só que o termo ele só foi popularizado e amplamente utilizado quase 3 séculos depois, no final, na década de 70, na verdade, com principalmente as consequências do pós-revolução industrial, né? A gente tem a volta, na verdade, ao aumento da problematização da questão ambiental e o movimento ambientalista crescendo. E aí, inspirado nas obras, por exemplo, do Thomas Malthus e do Thomas Huxley. O Thomas Malthus é o autor do Ensaio sobre o Princípio de Populações, que é aquela história que a produção de alimentos cresceria numa progressão aritmética e uma população cresce numa progressão geométrica. Então, uma hora vai faltar alimento. E o Thomas Huxley, autor do Evidências sobre o Lugar do Homem na Natureza, faz também uma relação entre essa interdependência entre a espécie humana, entre o ser humano e os recursos naturais. Então, frente a esse problema do progresso, crescimento e desenvolvimento, e tendo como consequência os impactos ao meio ambiente e a escassez de recursos, essa discussão toda veio à tona. Então, a gente tem o crescimento da problemática ambiental e dos movimentos ambientalistas a partir da década de 70, trazendo, então, frente a esse problema da finitude dos recursos naturais, dos quais a gente necessita para viver, então a gente precisa mudar a nossa forma frente a tudo isso, né? Então a necessidade de se pensar uma sociedade estável e sustentável. Então o termo sustentável começou a ser amplamente utilizado. E aí fazendo mais uma retomada histórica bem rápida, em 1972 a gente tem a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que discute justamente essa questão da sustentabilidade. Pela primeira vez é trazida essa discussão para um nível mais amplo, um nível global. Já tinha o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas, desculpa, para o meio ambiente, e aí nessa conferência foi criado instrumentos para tratar essa problemática ambiental e social a nível planetário. Então começaram a se discutir e usar o termo sustentabilidade e pensar sobre a questão na Organização das Nações Unidas. 2 anos depois, fruto dessa primeira conferência, em 1974, o Strong e o Sachs eles começam a utilizar o termo ecodesenvolvimento. Na verdade, quem cunhou o termo foi o Strong e quem difundiu amplamente foi o Sachs. E ambos trabalhavam na ONU, né, e estavam presentes nessa conferência, e eles pensaram nesse tema como uma harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida da maior parte da população. Então, para eles, o ecodesenvolvimento era um projeto de uma civilização que tinha um novo estilo de vida e um conjunto de valores próprios, objetivos sociais e pensando numa visão de futuro. Aí, em 77, 3 anos depois, a gente tem uma conferência intergovernamental de educação, desculpa, de educação ambiental, que vai pensar nos princípios da educação ambiental e como colocar essa problemática em ação, sair do mundo das ideias e pensar em ações próprias para trabalhar esse termo.
E essa conferência foi o ponto culminante do Programa Internacional de Educação Ambiental que surgiu em 75. Então, vários dos princípios da educação ambiental que a gente tem até hoje surgiram nessa conferência intergovernamental de Tbilisi em 77. Aí em 79, a gente tem uma Assembleia Geral da ONU na sede em Nova York, que pela primeira vez é usado o termo desenvolvimento sustentável, que seria aquele desenvolvimento pensado para satisfazer as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Então entra aquela preocupação com a perpetuação da espécie, ainda num sentimento egoísta, né? Pensando na sobrevivência da nossa espécie frente a essa problemática. Se usar os recursos de maneira descontrolada, uma hora vai acabar e aí a nossa própria espécie está ameaçada de entrar em extinção. E esse termo foi amplamente popularizado nas décadas de 80 e 90, né? E nessa assembleia começaram a propor instrumentos para mensurar, né, o impacto da ação antrópica no meio ambiente e também pensar em objetivos e metas a longo prazo para trabalhar a questão, visando a mudança no comportamento da humanidade. Aí em 92 começa a entrar o protagonismo do Brasil nessa ação. A gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Rio 92, que tinha como objetivo reconhecer e compartilhar responsabilidades pelo impacto negativo sobre o uso dos recursos naturais. E foi proposta a Agenda 21. A Agenda 21 é um compromisso global de todos os países presentes, né, de assumir um novo padrão de desenvolvimento em escala planetária, pensando no século 21. E a agenda ela foi pensada de maneira a articular o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente como um binômio indissociável, ou seja, um não existe sem o outro. Então a gente tem que levar de um lado o desenvolvimento, mas pensando na conservação do meio ambiente. Então vamos propor metas e planos para o século 21 na Agenda 21 para atingir esses objetivos. Aí, pessoal, 20 anos depois, a gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também no Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Rio Mais 20, que visava, além de discutir os bons frutos desses 20 anos, preencher as lacunas que ficaram aí em aberto, principalmente a questão do social, já que o princípio básico do desenvolvimento sustentável é integrar conservação da natureza e desenvolvimento, mas levando em conta satisfazer as necessidades humanas fundamentais, buscando a equidade e a justiça social e uma autodeterminação social e da diversidade cultural para manter a integridade ecológica. E principalmente o lado social foi bastante trazido à tona no Rio Mais 20, tanto que foi proposto um manifesto, uma carta, o futuro que nós queremos, que tinha como objetivo, além da economia verde, uma economia, um desenvolvimento econômico que agredisse o mínimo possível o meio ambiente, a erradicação da pobreza no mundo. E a gente tem então a Rio Mais 20, né, em 2012. Em 2015, finalizando a parte histórica, mais recente agora, a gente tem uma reunião geral da ONU, também na sede em Nova York, nos Estados Unidos, e é proposta a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, são planos de ação para os próximos 15 anos, de 2015 a 2030, baseados nos objetivos do milênio, no sucesso dos objetivos do milênio que foram propostos. Então, vamos pensar em 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que vão integrar toda essa discussão e colocar em prática muitas das ações, olhando para vários âmbitos: social, econômico, político, a questão educacional também, ambiental, as formas de vida na Terra. E segundo o próprio secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, desculpa, essa seria a nossa declaração global de interdependência. Então, a importância dessa Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Buscando o quê? Uma equidade entre desenvolvimento econômico, pensando na integridade ambiental e na justiça social. Então, o ideal, segundo os preceitos de desenvolvimento sustentável, é buscar uma
é um desenvolvimento que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Então, para isso, eu teria que ter pesado, né, num tripé, a mesma importância para a economia, ambiente e sociedade. Então, era necessário pensar num novo modelo de civilização pautado no desenvolvimento econômico, no equilíbrio ambiental e na justiça social. Mas o que a gente vê, na verdade, não é bem assim, né? A gente tem um desbalanço bastante grande, então um peso bastante maior, principalmente para o econômico, né, para a economia, em detrimento do meio ambiente e do social, da igualdade social. E aí a gente tem uma questão problemática intrínseca, né, que seria do próprio sistema hegemônico vigente, que é o capitalismo. Então a gente tem uma contradição intrínseca. Será que é uma utopia pensar em desenvolvimento sustentável dentro de um modelo capitalista, onde o ter significa mais do que qualquer coisa, a exploração dos recursos de forma descabida e desmedida ainda prevalece em detrimento de qualquer outra questão social ou ambiental? Então a gente ainda continua com ações como se os recursos fossem infinitos e a gente vai usando, sem pensar nos preceitos do desenvolvimento sustentável discutidos, sem contar na exploração da mão de obra, então uma grande maioria explorada para uma minoria ter a riqueza, né? E a gente é movido por essa máquina do capitalismo, principalmente aqui até a figura do fantoche, né? O consumismo. Então, será que é uma contradição a gente pensar em desenvolvimento sustentável no capitalismo? Como que eu vou produzir mais com menos? Então, é, a resposta para isso, talvez, seria pensar na cultura da sustentabilidade. Então, é mudar a nossa forma de pensar e de agir diante das coisas. E aí, a gente refletir sobre as nossas próprias ações, né? Eu recomendo muito vocês assistirem o documentário que tem no YouTube, A História das Coisas. Ele conta um pouquinho dessa questão do consumismo, o quanto custa para produzir as coisas, de onde vêm as coisas, para onde elas vão, e a questão da máquina do capitalismo, que é o consumismo. A gente trabalha para ter dinheiro, para comprar cada vez mais, para ter o celular do ano, a roupa do ano, o carro do ano, e assim por diante. E é movido por esse impulso consumista, capitalista, muitas vezes que a gente nem para pensar, né? E aí você para e pensa, será que tudo que eu tenho, eu realmente preciso, eu realmente uso? Eu preciso de 20 sapatos, de 10 calças, de um celular cada ano, e aí eu abandono meu celular antigo, fica lá na gaveta, eu nunca mais vou usar. Então, repensar essas questões talvez seja a chave para discutir esse problema. E aí, a gente chega, então, no ponto principal, talvez o eixo norteador dessa nossa fala, que seria a educação. Então, pensar numa educação voltada para a sustentabilidade. Então, qual que seria a solução para esse problema? Frente a tudo isso negativo que a gente está tratando, vamos olhar para uma das possíveis soluções do problema, que é investir na educação. Vamos pensar numa educação que vai estar pautada nos preceitos da sustentabilidade. E aí eu vou trazer uma retomada rapidinha. Nos parâmetros curriculares nacionais de 1999, a gente tinha vários desses temas como os temas transversais presentes no currículo, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Então, eles eram abordados de maneira interdisciplinar, eles perpassavam as disciplinas curriculares e a discussão era, teoricamente, feita de uma maneira integrada, né? E aí, com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC de 2018, a gente não tem mais os temas transversais, embora a temática ambiental apareça bastante na teoria da BNCC. Então, repensar a nossa forma de própria sociedade, de modelo e de educação também pautada nessas questões da sustentabilidade. Então, a gente chega num ponto chave que é a própria educação ambiental. Então, pensar numa educação ambiental como uma educação responsável, essa definição do próprio Ministério do Meio Ambiente, responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, abordando seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos,
contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar, vinculada aos temas ambientais globais. Então, a educação ambiental talvez seja a chave para reverter esse quadro, porque a gente está investindo na formação do indivíduo, na formação crítica, né, do indivíduo, e ele se vendo como parte do processo. Então, a formação dessa consciência ecológica, dele se enxergar como parte do processo e não simplesmente um sujeito passivo, mas um sujeito ativo diante de tudo isso. E a educação ambiental nada mais é do que uma tentativa de sensibilizar as pessoas quanto a essas questões ambientais, visando uma mudança atitudinal. E não só isso, né? Isso seria no individual, mas a formação crítica, visando uma educação ambiental crítica, que não basta só a gente fazer a nossa parte, que é o meio que o trabalho de formiguinha, né? Mas também cobrar os nossos governantes políticas públicas e ações de órgãos competentes, né? Então, essa educação ambiental crítica super importante. Então, tirar isso da utopia, do mundo das ideias, tirar do papel e trazer para a realidade as discussões que envolvam conceitos da educação ambiental, conceitos da sustentabilidade, para serem trabalhados em todos os níveis de ensino, não só na educação básica, mas em todos os níveis. Todo mundo é um potencial educador, seja na sua família, seja no seu círculo social. Você consegue introduzir uma discussão e muitas vezes sensibilizar alguma pessoa sobre alguma questão usando a sua própria argumentação, né? Então, a importância da gente pensar em trazer essas discussões para o âmbito educacional. E como exemplo, eu queria trazer para vocês que a gente desenvolveu aqui no Centro Integrado de Ensino de Química, o CEIQ, a gente trabalhou com a química verde, justamente vinculada ao SERSUSQUEM, fazendo a divulgação, né, fazendo a difusão dos conceitos da química verde, da química sustentável, para alunos da educação básica. Então, trabalhar os 12 princípios da química verde propostos por Paul Anastas e John Warner em 1991, trazer os 12 princípios, mas contextualizado, fazer uma transposição didática dos princípios para a realidade dos alunos e visar um ensino de ciências pautado nessa discussão, que traga essa discussão e que sensibilize os alunos frente a essa questão que a gente está discutindo. Então, cada um dos princípios a gente conseguiu trabalhar, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, de forma contextualizada, que faça sentido para o aluno, né? Então, a química verde como uma ferramenta para a gente trabalhar e discutir essas questões da sustentabilidade. Bom, a química verde, vocês sabem muito mais do que eu sou biólogo, né? É um assunto bastante relevante, tá aí há algum tempo, já falei para vocês, é um termo que surgiu na Inglaterra, mas ele foi popularizado principalmente pelo Paul Anastas, que é um norte-americano, a partir da década de 90. E é bastante importante, mas no Brasil ainda os estudos são bastante incipientes. A gente dá uma pesquisa no Google, o termo em português, química verde, em inglês, a gente vai ter 300 mil resultados em português e quase 18 milhões de resultados em inglês. Então, o quanto é necessário a gente investir em disseminar essas ideias aqui no Brasil. E é um assunto que ele está presente aí na mídia, tá no nosso dia a dia, a gente assiste TV, vê jornal, vê uma notícia, vira e mexe, tem alguma coisa de química verde sendo trazida. É um assunto que tem aparecido, inclusive, nos vestibulares, então FUVEST, Enem, VUNESP, estão trazendo essas questões à tona e, curiosamente, a química verde é um conteúdo que não faz parte do currículo do ensino médio, do currículo da educação básica, né? Então não está presente no currículo. Então como que a gente trabalha essas questões com os nossos alunos e mesmo pensando na formação continuada dos professores? Então, dentro do SEIC, a gente desenvolveu várias atividades de difusão para tentar aproximar, além de aproximar o aluno da universidade, tentar difundir esses conceitos da sustentabilidade, da química verde, da química ambiental, da química sustentável. E em 2017, a gente organizou a 15ª Olimpíada Regional de Química com o tema Consciência, a química também pode ser verde. Então, trazendo a partir daqueles 12 princípios
e da contextualização e da transposição exemplos que relacionam a discussão da química verde, da química sustentável, com os conteúdos curriculares do ensino médio. Inclusive, a gente produziu até uma cartilha dos comerciantes orgânicos de alimentos da cidade de Ribeirão Preto. E durante o ano, na Olimpíada, a gente recebeu 70 escolas e 2.500 alunos. Escolas de educação básica, ensino médio, a Olimpíada é para ensino médio, então 70 escolas de ensino médio, públicas e particulares, a maioria pública, num total de 2.500 alunos. E aí, na Olimpíada, a gente trabalhou uma palestra inicial abordando os princípios teóricos sobre o tema. No laboratório, a gente desenvolvia experimentos também com os alunos, a parte experimental, a parte prática, que relacionava questões que a gente apresentou na aula com a parte experimental, além de dinâmicas, como, por exemplo, esses painéis que a gente construiu de atitudes sustentáveis, né? Então, várias situações, problema que o aluno tinha que tomar decisões, e a partir disso a gente discutia algumas questões, alguns princípios da química verde. E essa foi a primeira fase. E na segunda fase, 6 alunos de cada escola vêm colaborativamente fazer uma prova. Eles fazem uma prova teórica, uma prova prática, e aí tem uma classificação. Então, a Olimpíada tem 2 fases. A primeira, a palestra, o experimento e essa dinâmica. A segunda fase, uma prova teórica e uma prova prática, que eles fizeram experimentos e questões relacionadas todas com a química verde. Eles produziram um plástico de amido, um filtro solar. Então, são várias questões relacionando e trazendo esses conceitos da química verde para o contexto do ensino médio. E além de trabalhar a formação dos alunos, né, que estão na educação básica, a gente também trabalhou a temática com os professores. Já que esse é um assunto que não é tão comum, não é tão corriqueiro, não está no conteúdo curricular programático do ensino médio, nem na BNCC, embora apareça temática transversal, não tem numa apostila, num livro didático, o tópico Química Verde. Então a gente trabalhou, enquanto os alunos faziam a prova da segunda fase, com uma formação de professores, com os professores, uma formação continuada, né? Que, que após também uma explanação geral sobre o tema, eles fizeram uma atividade de investigar os livros didáticos e eles fazerem uma transposição didática do conteúdo curricular tradicional, aproximando dos conceitos da química verde. E aí eles apresentaram os resultados, foi super legal essa dinâmica. E a gente tem uma escola de formação também anual aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que a gente trabalha a formação de professores em ciências, e a gente teve até a publicação de um livro, que é esse livrinho que tem aqui, Experiências Compartilhadas, Diálogos para Formação Docente e Ensino de Ciências, que eu escrevi um capítulo justamente relatando essa questão da sustentabilidade, da química verde e da educação ambiental. Então, a nossa proposta é trabalhar de forma integrada, né, as questões da sustentabilidade, da educação ambiental em todos os níveis de ensino, no intuito de reverter esse quadro negativo, porque a gente está diante de uma perspectiva negativa, uma perspectiva muitas vezes desanimadora, mas eu acredito, né, como educador, como professor, que a gente pode sim fazer a diferença investindo na formação dos nossos alunos. Então, trazendo essas questões, trazendo essas discussões de forma cada vez mais contextualizada, que faça sentido para os alunos. Eu odeio essa figura porque não é a ideia de meio ambiente como uma coisa que a gente precisa cuidar. Não. A gente é mais uma espécie que está inserida no meio e que modifica o meio, assim como todas as outras, com cultura, com interpretação social. Mas a ideia de que está nas nossas mãos o que fazer, qual vai ser o futuro do planeta. Se a gente vai caminhar para esse colapso que está previsto para daqui 7 ou 50 anos, ou se a gente consegue reverter o quadro. Igual eu disse para vocês, eu acredito sim que é possível a gente reverter o quadro, principalmente investindo na formação dos nossos alunos. Então, a formação inicial, a formação crítica dos nossos alunos, talvez seja um dos pontos chaves para a gente pensar na solução desse problema, ou pelo menos amenizar esse problema. Sempre relacionando não só com o individual, mas também com a formação crítica, né? Então,
cobrança das órgãos competentes, de políticas públicas, dos governantes, por ações efetivas. E para finalizar, galera, justamente nesse sentido, eu trouxe uma frase de um poeta que eu gosto bastante, que é o William Blake. Além de poeta, ele foi ilustrador, pintor, alquimista, ocultista, que viveu na Inglaterra no final do século XVIII. Uma frase dele que eu gosto bastante é: nós devemos criar nosso próprio sistema ou seremos escravizados por outro. Então, diante desse quadro, a gente vai aceitar passivamente, a gente vai ser escravizado por isso, ou a gente vai criar um sistema capaz de reverter essa situação e fazer alguma coisa para mudar de fato essa crise ambiental tão severa que a gente está enfrentando e vivendo, tão desanimador esse quadro, mas não é no sentido negativo que eu quis trazer, no sentido de provocar e de instigar vocês a pensarem e que nossas ações sim fazem diferença. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero agradecer à Universidade de São Paulo, à Universidade Federal de São Carlos, à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, ao SEIC, ao Sersusquem, a GSK e a FAPESP pelo financiamento. E agora a gente abre para perguntas e discussão. Eu vou olhar aqui que tem umas mensagens aqui no chat, eu vou ler. E eu estou aberto a questões da discussão. Deixa eu dar uma lida rapidinho aqui, tem bastante coisa. Alguém falou que estava sem áudio, daí falaram que não, normal, legal. Perguntando do certificado. Excelente palestra, trazendo temas contemporâneos. Aí uma pergunta do Luiz Felipe. Você acredita que o acesso à educação ambiental está associada ao problema da educação como um todo no Brasil? Existem formas alternativas para disseminar a educação ambiental? Temos tempo para isso antes de um ponto de não retorno? Luiz Felipe, eu acredito sim que a questão chave é a educação. E aí não só a educação formal, pensando na sala de aula, pensando nas escolas, mas também a educação não formal. Então a educação ambiental ela tem que estar presente em todos os âmbitos e níveis sociais, espaços formais e não formais de ensino. Então, eu acho importante sim a gente investir tanto na formação inicial quanto na formação continuada dos professores e também na formação de educadores ambientais, que vão levar essas temáticas para outros locais fora da escola, não só nas escolas, mas levar também para um museu, para um parque, sei lá, qualquer local que a população vai e de alguma maneira ela seja sensibilizada por essas questões. Ontem à tarde eu dei um curso no SESC de São Paulo para gestores culturais e agentes culturais do SESC. Então a gente pensou, a gente discutiu como trabalhar eventos sustentáveis. Então o próprio planejamento de um evento ele pode ser feito de maneira sustentável e embora o evento não tenha nada a ver com sustentabilidade, você pode trazer sim discussões que vão remeter a pessoa a parar e pensar sobre a problemática ambiental. Então é possível sim, eu acredito, a educação ambiental reverter esse quadro, mas para isso é preciso investimento, né? Investimento na educação, boa formação inicial e continuada dos professores e mais seriedade do nosso governo, dos nossos governos ou desgoverno atualmente, né? A própria questão do ministro da Educação, tem que entrar na justiça contra o ministro da Educação para proteger o meio ambiente, ministro da Educação, não, ministro do Meio Ambiente, para proteger o meio ambiente é uma coisa inaceitável, mas igual eu falei no começo, eu sou otimista, eu acho que sim, investindo na educação a gente pode sim reverter esse quadro. Arlene, oi Arlene, legal ver você aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Anastácio, que modelos podem ser definidos de modo a trazer educação ambiental efetiva que efetivamente leve as pessoas a uma consciência ambiental aceitável? Bom, é um trabalho a longo prazo, Anastácio. Então não é uma coisa, eu vou fazer um curso que vai mudar a consciência. Primeiro que a gente nem usa conscientizar, ninguém conscientiza, você não muda a consciência de ninguém. A gente visa sensibilizar e despertar o interesse, o olhar para essas questões e pensar sobre, né? Então, eu acredito que é um trabalho a longo prazo e a gente tem que trabalhar a educação ambiental desde as séries iniciais do ensino fundamental. Eu trabalho com alunos da psicologia, da pedagogia, então eu dou aula para pedagogia
E eu falo da importância de trabalhar o ensino de ciências e de educação ambiental desde a educação infantil, porque é um trabalho a longo prazo, é uma cultura da sustentabilidade que tem que ser internalizada no aluno desde cedo, né? Então é uma postura, é uma forma de vida, é uma cultura mesmo, de pensar diferente. Então, como que a gente muda a sociedade? Não é de um dia para o outro, é a longo prazo, e para mim o único jeito que a gente consegue fazer isso é por meio da educação. E uma educação efetiva, né, e a longo prazo, um investimento desde cedo nessas questões. Agora que eu vi que tem uma parte de perguntas aqui, eu estava no bate-papo. Ah, não, mas acho que está certo. Bom, pessoal, acho que são só essas perguntas. Se tiverem mais alguma, eu estou à disposição. Eu não deixei meu e-mail, mas eu vou escrever aqui no chat, se alguém quiser entrar em contato. Meu e-mail é rmoreto@usp.br. Igual eu falei para vocês, eu sou biólogo, sou apaixonado pela Química Verde. Eu fiz 2 anos parte do projeto de difusão do Sersusquem vinculado ao SEIC. Sempre trabalhei com educação ambiental e agora estou trabalhando com o ensino de ciências, biologia e educação ambiental para a formação inicial de professores de biologia e pedagogia. E tem um projeto também convidando vocês, fazendo propaganda, um projeto de formação de professores em educação ambiental. Se vocês quiserem me escrever, eu posso mandar. A gente tem um canal no YouTube, toda quarta-feira, das 5h30 às 7, tem uma live de formação inicial e continuada de professores, que a gente traz essa temática, traz essa discussão. Então, não só fazer o discurso, mas investir de fato nessas ações, né? E eu acredito que investir na formação inicial e continuada dos professores, só dessa maneira a gente vai conseguir reverter todo esse quadro. Bom, pessoal, eu estou à disposição se alguém tiver mais alguma questão, senão a gente encerra por aqui. Agradeço a todos pela presença, foi um prazer estar aqui. Eu agradeço a professora Joana, a professora Daniela do SEIC, que fizeram um convite para eu estar aqui presente. Agradeço a professora Arlene, a professora Lúcia da UFSCar, é um prazer revê-las dessa maneira, não vê-las, né, no contexto remoto, mas muito obrigado pela atenção de todos e qualquer coisa eu estou à disposição, pessoal. Obrigado e até uma próxima.